O amor de meu Cristo é ventura, repleto de graça sem par. Que beleza sabermos disso, né? Bom dia, povo abençoado do Senhor. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós nesta manhã de domingo, dia 20 de novembro. E que nós possamos estar olhando para esse dia, muitos talvez preocupados, porque hoje é a abertura da Copa do Mundo, dos Jogos da Copa do Mundo. Como será que o Brasil vai se sair? Mas que possamos estar pensando o seguinte: hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que nós precisamos cultuar ao Senhor, dar graças ao Senhor por tantas coisas maravilhosas que Ele nos tem proporcionado. Não é mesmo? Então vamos à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. João 3, 1 e 2 são os textos básicos. Escrita essa lição pelo pastor Vanderlei Batista Marins. E o tema: a cura de toda dor. Pastor Vanderlei tem vivido momentos de muita dor, né? E a cura só em Cristo Jesus pode ser encontrada. Os milagres são manifestações da parte do Senhor que evidenciam o seu poder, autoridade, divindade e missão. Também serviram para consubstanciar, dar credibilidade à obra que estava realizando. 1 Coríntios 1, 22. Destaco aqui dois conceitos sobre milagre, do dicionário Aurélio, afirmando que é fato sobrenatural oposto às leis da natureza. E do Michaelis, quando leciona que é fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. A palavra milagre é muito significativa e facilmente ligada à pessoa de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Messias divino, vista na encarnação do Verbo, João 1,14. Enquanto o inimigo articulava os seus ardis e os homens voltavam para si mesmos, empreendendo ações egoístas, Jesus operava maravilhas divinas, sinais extraordinários e miraculosos, mostrando grande diferença em relação aos seus adversários. Os feitos de Jesus evidenciavam o projeto da eternidade e mostravam o seu grande e sacrificial amor para o resgate da humanidade. Muitos foram os milagres por Cristo operados, conforme registrado nos evangelhos, revelando eficácia, plena suficiência, superioridade e domínio de Jesus sobre todas as coisas. Como, por exemplo, a morte e o inferno, o diabo e seus agentes, as enfermidades e, por remate, a própria natureza. Conquanto a expressão muitos milagres esteja aqui mencionada, devo ressaltar que o Senhor Jesus realizou muito mais do que isso. Foi além do que fora registrado nos evangelhos à luz de João 21, 25. Primeiro momento, o propósito dos milagres de Jesus. Jesus desafiou a força da natureza, demonstrou que tem domínio diante das enfermidades,
sobre as potestades das trevas, sobre a morte e o pecado, e também sobre o inferno, tudo isso para testificar o poder que, como Deus, possuía. O texto sagrado afirma: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Jesus, enquanto Deus, demonstrou seu poder para que crescem nele e fossem salvos. O apóstolo João registrou diversos sinais que seu mestre realizou para com isso provar que Jesus é Deus, de acordo com o que está escrito em João 20, 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Além de mostrar seu poder para que crescem que ele tinha sido enviado por Deus, Jesus veio para fazer a vontade do Pai, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Em momento algum, Jesus queria chamar a atenção para si ou somente atrair uma multidão com seus feitos milagrosos, com o fim de obter fama e dinheiro. Ele curava, saciava a fome das pessoas e ressuscitou os mortos, porque jamais deixou de socorrer os necessitados e aflitos, pois compadecia-se deles. O sofrimento e a dor das pessoas que o cercavam chamava-lhe a atenção e por isso ele sentia misericórdia e agia para socorrê-los. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou-os, seus enfermos. Mateus 14, 14. Segundo momento, a existência de um Deus livre e pessoal decide a questão da possibilidade dos milagres. Se Deus é o Criador do mundo, ninguém pode negar-lhe o direito e o poder de intervir nele. Aquele que crê em Deus como soberano, de vontade livre e pessoal, não pode negar-lhe a possibilidade dos milagres, uma vez admitindo-se que Deus é um ser pessoal, onipotente e livre para agir. Crer que ele possa intervir no mundo é uma conclusão já envolvida na crença em ser livre, pessoal e onipotente. Afirmar, como fazem os filósofos e teólogos racionalistas, de que Deus tem de se limitar a manifestar-se de acordo com que as leis da natureza, contradiz essa liberdade. É o oposto do que seria realmente de esperar. É lógico, antiteológico e antibíblico admitir o milagre da criação e negar a possibilidade dos milagres subsequentes. O que Deus fez uma vez pode ser capaz de fazer sempre, se Ele assim o quiser, no âmbito da sua soberania. Terceiro momento, a vontade soberana de Deus. Se os milagres são possíveis a um Deus imutável, inaceitável, inalterável, em seu poder, então eles são prováveis de ocorrer ainda em nossos dias, se estiverem de acordo com a vontade soberana de Deus. A esperança presumida e pré-assumida de que Deus vai agir e intervir reveste-se, de fato, de um caráter irresistível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eis o maior de todos os milagres, uma vez admitido
o milagre do amor como atributo comunicável de Deus pessoal, o milagre da redenção do pecador se nos imporá como consequência lógica desse iniludível fato. Admitindo-se a realidade de um Deus soberano, eterno e pessoal, por um lado, e de um mundo morto em seus delitos e pecados, a possibilidade do milagre da redenção daqueles que creem em Cristo torna-se um profundo a priori teológico e uma verdade absoluta. O filósofo holandês do século XVII, Benedictus Spinoza, negou a possibilidade de milagres porque não cria na existência de um Deus pessoal. O filósofo inglês David Hume negou a probabilidade dos milagres porque negou a liberdade de Deus e o aprisionou no mundo que ele tinha criado, com suas leis invioláveis e inalteráveis. Um milagre para os filósofos racionalistas seria um ato de violação de Deus, de seu espaço hermético e de suas próprias leis naturais. Se o miraculoso não faz parte nem mesmo dos desígnios e propósitos eternos de Deus e de seus atos na história, então não se deve orar junto ao leito de um enfermo e moribundo. Não se deve clamar a Deus por auxílio em face da morte ameaçadora, visto que, nem que seja de sua vontade soberana, ele interviria no curso da vida de seu povo. Há, sem dúvida, uma uniformidade na natureza. Há leis que governam a operação das causas secundárias no mundo físico. Todavia, isso não significa que Deus não possa deixar de lado as leis da natureza e não possa produzir um efeito extraordinário que não resulte de causas naturais. Quando Deus opera milagres, produz efeitos extraordinários de maneira extraordinária. Houve teólogos reformados mais antigos, século XVI a XVIII, os quais não hesitavam em falar dos milagres como complemento improvável de acontecer, como completamente improváveis de acontecer, visto que isto seria uma ruptura ou violação divina das leis da natureza. O Dr. Charles Hodge, em sua obra Outline of Theology, Conteúdo da Teologia, página 275, assim afirma: quando se há um milagre, as leis da natureza não são violadas, mas são superadas num determinado ponto por uma superior manifestação da vontade de Deus. As forças da natureza não são anuladas ou suspensas, mas são apenas neutralizadas num ponto particular por um poder superior a elas. Quarto momento. Quanto aos milagres, os cristãos podem ser definidos de três maneiras. Primeira, os cessacionistas, os quais afirmam categoricamente que os milagres ocorridos no passado do povo de Deus e mais pertinentemente na igreja primitiva não podem acontecer na presente era. Segundo, os contemporanistas, os quais afirmam que
Os milagres que aconteceram no passado fazem parte da fatualidade de Deus para a sua igreja e ainda podem acontecer se assim Deus o quiser. E terceiro, os normativistas, os quais afirmam que os milagres acontecidos nos tempos bíblicos têm necessariamente que acontecer em nossos dias. Como filhos de Deus e servos do Senhor Jesus, podemos afirmar com segurança as seguintes verdades. Primeira, que os milagres não foram realizados por Deus de maneira acidental ou extemporânea. Segundo, que nunca foram realizados por Cristo como exibição de poder ou destinados a provocar admiração. Terceiro, que os milagres realizados pelo Senhor Jesus foram feitos atestatórias da sua messianidade e deidade, João 20, 30 e 31. E quarto, que os milagres acontecidos na história tinham como finalidade precípua a manifestação da glória de Deus. Naturalmente, cremos que o nosso Deus pode usar todos os recursos que Ele quiser para curar alguém ou mesmo resolver quaisquer tipos de problemas. Entretanto, como cristãos bíblicos e neotestamentários, também cremos que o Senhor pode agir miraculosamente na vida dos seus servos, curando-os e trazendo-lhes solução, se esta for a sua vontade santa, soberana para aquela vida. Deus se fez homem em Jesus Cristo, proporcionando-nos o maior de todos os milagres, a salvação das nossas almas por meio da fé em Cristo Jesus. A existência de um Deus livre e pessoal decide a questão da possibilidade dos milagres, Isaías 43, 11 e Romanos 11, 33 a 36. Ao esvaziar-se da glória, a prioridade de Jesus não foi realizar milagres, mas tornar-se servo, sendo obediente, entregando-se por nós, Filipenses 2, 7 e 8. Sua missão, na dinâmica do tempo, foi salvar o pecador, não apenas das enfermidades quanto ao físico, mas a alma da eterna condenação. Logo, não há dúvida, o maior milagre operado por Cristo é a salvação pelos méritos do Calvário e do túmulo vazio. Bela lição, né? Que nós estejamos atentos a todos os ensinamentos que a Bíblia nos traz e crermos que Cristo é o Senhor, Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, pelo estudo, ó Deus, da Tua Palavra através da Escola Bíblica Dominical. Queremos, Deus, te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e que ainda há de fazer nas nossas vidas. Pedimos, Deus, que as misericórdias do Senhor estejam conosco nesses acontecimentos nos quais o Brasil está atravessando. Que a Tua vontade soberana prevaleça, Senhor. É a nossa oração. E também queremos te agradecer pela vida da Bruna, que amanhã estará retornando ao Rio para nova cirurgia e novos tratamentos, Deus. Que ela possa ficar boa da sua saúde e, ao voltar para cá, possa nos trazer ainda muitas alegrias, ó Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem proporcionado à tua filha. Também te agradecemos por tudo que o Senhor faz a cada dia por nós. Oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados.
Amém. Amém? Nada falta. Quando Cristo está presente na nossa vida, não falta nada. De Jesus a doce voz, ouvi eu, pecador. Aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado, sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD em casa, uma EBD com você, no seu lar, você que não pode estar na casa do Senhor, participando dos cultos, da escola bíblica. Queremos dizer a você que Deus abençoe a sua vida. E em podendo, não fique em casa, vá à casa de Deus para a celebração ao Senhor, junto com a igreja do Senhor. A todos, um bom domingo, em família, na presença de Deus, curta bastante. E amanhã estaremos de volta com a nossa reflexão da manhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Até lá.